Muy bien, los pongo esta foto. 19 de julio del 26. Esse, por acaso você não estava no planeta Terra no mês passado? Esse é Ferran Torres. Ferran Torres, agora hijo predilecto de Valencia, é valenciano del pueblo de Foyos e recebeu esse título. Foi o homem que marcou o gol na final do Mundial, ¿no? El gol en la prórroga. Y bueno, que al final de cuentas España entonces ahora de forma muy merecida es campeona del mundo. Me alegro mucho. Yo estaba en Brasil. Bueno, empezó el mundial, estaba aquí, después me fui a Brasil y ahí desde Brasil yo vi los partidos y claro, apoyé a España porque además de brasileño también soy español. Y ahí en Brasil casi todos, y tengo la nacionalidad, entonces me considero español. Y una vez que Brasil ya estaba fuera, yo con España a la muerte. Pero en Brasil casi todos fueron con España, ¿no? Algunos brasileños, es verdad que un sobrino mío y otros también, otras personas fueron con Argentina. Y ahora, en los días anteriores a la final, hubo muchas provocaciones entre españoles y argentinos, o entre los que apoyaban a España y los que apoyaban a Argentina, y la cosa escalonó tanto que, en mi opinión, traspasó el ámbito deportivo. Hubo tantos roces incluso que, en mi forma de ver, traspasaron el límite de lo que puede ser considerado sano dentro de una competición de fútbol. Aunque fuera el mundial, aunque fuera el partido más importante, se trataba nada más de un partido de fútbol. Es verdad, en el deporte uno tiene que ganar, otro tiene que perder. Pero lo que pensé en esos días previos a la final fue: no importa quién gane el partido, porque del día siguiente, el 20 de julio, el lunes, el día después de la final, la vida seguirá exactamente igual para la mayoría de las personas. Está bien ganar, ¿no? Todos quieren ganar, nadie quiere perder, pero el resultado de la partida no cambiaría nada para la gran mayoría de las personas que estaban ahí pendientes del partido. El 20 de julio, en Buenos Aires o en Madrid, en Río de Janeiro, en Nueva York, la gente tendría que levantarse y trabajar igual, seguir con la vida. Como diría Julio Iglesias, la vida sigue igual. Y mucho antes de que Julio Iglesias escribiera esa canción, alguien predicó, y ese texto me vino a la cabeza. Alguien mucho mejor que Julio Iglesias predicó y dijo que el sol sale para todos. El día siguiente a la final, el día amaneció igual, para vencedores y vencidos. En Madrid, así como en Buenos Aires, ¿qué pasó? El sol salió. ¿Por qué? Porque como dijo Jesucristo, el sol sale para todos. Y te invito a leer las palabras de Jesús en ese trecho, en ese trozo del Sermón de la Montaña. Dice así: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos. Él hace que salga el sol sobre los malos y buenos, y que llueva sobre los justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hace esto hasta los gentiles? El tema de la predicación de hoy es: el sol sale para todos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender en esos minutos que tenemos, esos breves minutos que tenemos, y también a practicarla, Padre. Ayúdanos a saber lo que eso tiene que ver con nuestras vidas. Que podamos salir de aquí hoy, Señor, marcados por tu palabra, Señor. Es lo que queremos, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos aquí en el sermón más famoso de la historia, el sermón predicado por Jesucristo y conocido como Sermón de la Montaña.
E aqui Jesus vai a mencionar, nessa parte de seu sermão, algo da lei de Moisés. Levítico dijo, o livro de Levítico diz: não seas vengativo com tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. La ley de Moisés, entonces, de hecho, nos acordemos que la gente que escuchaba ese sermón ahí en la montaña eran todos judíos, todos conocían la ley de Moisés, y la ley de Moisés decía que debería una persona amar al prójimo. Ahora, ¿dónde está en la Biblia el versículo que dice que uno tiene que aborrecer o odiar el enemigo? La respuesta no está. Pero essa ideia de aborrecer o inimigo era uma interpretação popular, era uma añadidura extrabíblica e era muito difundida em los dias de Jesus. Havia um pueblo, uma secta de judíos que se retirou das grandes cidades e se foi a viver aí a las orillas del Mar Muerto, e escreveram então um manual de disciplina de Qumran, para poder reglar a convivência entre eles. Eles viveram aí mais ou menos há 3 siglos, essa secta. Escreveram manual de disciplina de Qumran. E nesse manual encontramos o texto que diz: amar a quantos ele ha elegido e odiar a quantos haya rechazado. Não está na Bíblia, não está na lei de Moisés, mas nos tempos de Jesus, a gente lo tinha como uma regra normal, comum, também, además de amar ao prójimo, e os prójimos eram solamente os que eram judíos, e odiar a los enemigos. Ou seja, naquela época, quando Jesus predica esse sermão, a ideia de odiar a alguém, se for um inimigo, era algo aceitável, algo corrente. Sin embargo, Jesus vai dizer: ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo e odia a tu inimigo, pero eu digo, amem a seus inimigos e orem por quienes los persiguen, para que sejam hijos de su Padre que está em los cielos. Jesus então vai ressignificar esse mandamento e vai dizer: não odiem ao inimigo, não aborreçam ao inimigo. Ao contrário, ele põe o listão muito arriba quando disse: eu digo, amem a seus inimigos. Que difícil, não? Orem por vossos perseguidores. Que difícil. É difícil, é verdade. Poucas vezes é visto em uma reunião de oração alguém dizendo assim: pido oração por la pessoa que me persigue, pido oração por essa pessoa que me molesta, por meu vecino. Generalmente solemos trazer petições de oração por la gente a quem queremos, a la gente que nos cai bem. É assim. Mas a Bíblia disse, Jesus disse: orem por vossos perseguidores. E Jesus dijo, e nos deixa muito patente, que quem não atua assim não se parece, ou não parece ser um verdadeiro hijo de Deus. Porque ele disse: actuem assim, para que sejam hijos de su Padre que está em los cielos. Ou seja, o normal é que um hijo se pareça a su Padre. O que Jesus disse é que só podemos parecernos a Deus de hecho quando somos capazes de romper a caja. Não podemos parecernos a Deus se vivimos dentro da caja. Pastor, queres viver dentro da caja? Viver dentro da caja, meus irmãos, é acomodar-se ao lugar comum. ¿Queres um exemplo? Foi o que Jesus disse: mira, se vocês amam solamente a quem los amam, que recompensa receberão? ¿Acaso não hacen esto hasta los publicanos ou recaudadores de impuestos? E se saludam a seus irmãos solamente, ¿qué demais hacen ustedes? ¿Acaso não hacen esto hasta los gentiles? Viver dentro da caja é amar solamente a quem te ama. Viver dentro da caja é saludar solamente a tus amigos de la vida, tus compis. Pero Jesús llama a los oyentes del sermón de la montaña y a nosotros hoy a romper la caja. Pastor, ¿qué es romper la caja? Romper la caja es salir del lugar común, es dejar de hacer lo que todo el mundo hace, es ir más allá, es vivir por encima de la mediocridad. Y romper la caja entonces significa aquí amar a los enemigos. Romper la caja significa orar por los que te persiguen, es amar no solamente a los que te aman. Eso lo hace cualquiera, como dijo Jesús. Romper a caja é amar não somente aqueles que, entre comillas, são amáveis, é amar não somente ao que se parece a ti,
amar não somente o que habla igual a ti, amar não somente aquele que pensa igual a ti. Solo podemos parecernos a Deus se formos, en el caso que seamos capaces de romper la caja. Pero ojo, tenemos una idea muy equivocada sobre amor. Amor para muitos é sentimento, amor é emoção. Para muitos, amor é aquela mirada, quando miras a pessoa, te enamoras. Amar aqui não tem que ver com isso. Esse amor aos inimigos, o que diz Jesus aqui, não tem que ver com sentir mariposas em lo estômago. O amor de lo qual habla Jesus é uma eleição, é uma decisão consciente, uma decisão moral, é decidir deixar os prejuízos ao lado, é decidir deixar de desear o mal do outro, porque o outro é diferente. O que muita gente não entende é que esse amor aos inimigos, ao final, nos traz benefício personal. ¿Por quê? Porque amar ao inimigo, ao final, é quitar-te de ti uma carga destrutiva que llevas dentro. Amar ao inimigo é uma liberação. Ser capaz de amar ao inimigo ou de não odiar é uma terapia, é um caminho para sanar tu próprio coração. Por quê? Porque um coração sano de verdade, um coração de verdade entregado a Jesus, não será capaz de odiar a nadie. O pastor bautista Martin Luther King, que se hizo famoso no século passado lutando por los derechos de los negros em Estados Unidos, nos deixa uma cita muito linda e que nos acorda sobre isso. Ele disse: he decidido pegar no amor. El ódio é uma carga demasiado difícil de llevar. Estamos capazes de romper a caja, não somente porque assim nos parecemos ao Padre Deus, pero porque quando somos capazes de romper a caja e não odiar ao inimigo, amar ao inimigo, então podemos viver uma vida mais ligeira, uma vida mais liviana, mais saúde mental. ¿Por quê? Porque o ódio é uma carga demasiado difícil. Aquele que vive com o ódio dentro do coração carga tonelada dentro de si. El ódio, meus irmãos, a falta de perdão, o que seja, é uma carga demasiado pesada para que qualquer pessoa possa levar dentro. Então, se rompemos a caja e amamos a los inimigos, oramos a los que perseguem, ao final estaremos fazendo bem a nós outros mesmos. Porque nos ahorramos de levar essa carga pesada, essa carga que nos destrói ao final. Quem não quer uma vida mais ligeira, uma vida mais liviana? Pero bueno, seguimos adelante. Eu quero só o Jubi Cruz. Eu quero volver ao verso 45, porque disse algo muito interessante sobre Deus, e é o tema da predicação. Dice assim sobre Deus: Ele hace que salga o sol sobre malos e buenos, e que llueva sobre justos e injustos. Foi esse verso que me acordei os dias prévios à final e que me hizo preparar essa predicação. La tenía aí na cabeça desde Brasil. Essa semana me sentei a escrevê-la. Interessante, Jesus não disse aqui que não há malos. Jesus não disse que não há injustos. Ele admite que há malos e injustos. Há gente mala no mundo, há gente injusta no mundo. E ele não disse que está bem ser malo. Não. Tampouco disse que não passa nada a ser injusto. Não é isso que disse Jesus. Ao contrário, a Bíblia nos adverte muitas vezes que a maldade e a justiça tendrão su paga, não? São coisas que desagradam a Deus, e aquele que comete injustiça e maldade, que pensa que se escapará, dia pagará por isso. As Escrituras nos garantizam que o fim do caminho para o malo, para o injusto, como diz o texto muitas vezes, para o impío, o final será trágico. Pero o que Jesus disse aqui é que Deus hace que salga o sol sobre todos, tanto buenos quanto malos. E Deus hace que llueva sobre todos, tanto justos e injustos. E esse sol que sale e a chuva que cai são sinônimos do cuidado de Deus e são señales da graça de Deus. Ou seja, Jesus nos ensina, meus irmãos,
que a graça e o cuidado de Deus se manifestam a toda e qualquer pessoa, incluso a malos injustos. El dia, la noche, el sol, la lluvia, la luna, el aire. Essa semana tendremos el eclipse, ¿no? Mucho cuidado para não mirar diretamente, ¿no? Dicen para não lesionar la retina. Pero el eclipse podrá ser visto por todos, buenos e malos, justos e injustos. El eclipse não está reservado solamente para esse fenômeno da natureza não está reservado solamente para buenos ou justos, não, será para todos. E essas coisas são graça de Deus e cuidado de Deus. Sabe, essa graça e esse cuidado não estão disponíveis solamente para meus familiares, para meus amigos, para a gente a quem quero muito bem. Não solamente estão disponíveis para os que creem em lo mesmo que eu, não só para os que votam no mesmo partido político que eu, não. Essa graça e esse cuidado estão disponíveis a toda e qualquer pessoa, seja quem seja. Hoje, o sol saiu, meus irmãos, para judeus e palestinos. No inverno, a neve vai cair sobre russos e ucranianos. A lluvia, quando venga, cairá sobre os de derechas e sobre os de izquierdas. El aire que hoy alimenta el pulmón, los pulmones, ese mismo aire alimenta los pulmones de los nacionales y de los inmigrantes. Lo que quero dizer é que essa graça de Deus, esse cuidado, o sol e a lluvia nos ensinam que não somos tão diferentes assim. Porque os prejuízos muitas vezes nos levam a deshumanizar os demais, especialmente os que são distintos a nós outros. Então, essa graça e esse cuidado de Deus, o sol e a lluvia que Deus envia, nos ajudam a poner as coisas em seu sítio e nos ajudam a ver o mundo e as pessoas desde a perspectiva de Deus. A graça e o cuidado divino nos ajudam a humanizar a los demás e entender que ao final não somos tão diferentes assim. Sabe por quê? Porque dentro de cada pessoa há uma natureza pecaminosa, uma inclinação ao pecado, incluso dentro de aqueles que são buenos ou justos. E a diferença entre uns e outros não reside em los méritos personais de uns e outros. A única coisa que faz diferença entre uns e outros são os méritos de Jesucristo na cruz. Porque ao final, además do sol que sai para todos, además da lluvia que cai sobre todos, há algo mais que é para todos. Me refiro à sangue de Cristo, essa sangue que hoje significamos aqui na copa da Santa Cena. A sangue de Cristo foi derramada em la cruz por todos. A cruz do Calvário foi para todos. O sacrifício de Cristo na cruz foi para todos. O amor de Deus ao mundo é para todos, para todo aquele que nele crê, não pereça, sino que tenha a vida eterna. Ao final não somos tão diferentes assim. Biologicamente, toda a humanidade pertence a uma só e mesma espécie. Somos todos homo sapiens. Somos todos partes de uma mesma raça, da raça humana. E o único que nos diferencia de verdade, na vida, principalmente na eternidade, é Jesucristo. A diferença está em passar por la cruz e deixar que a sangue de Cristo te limpe de todos os pecados e te purifique de toda injustiça. Não hablo de religião, hablo de Jesus, porque a lo largo da história muita gente ha hecho muita maldade e ha cometido muita injustiça em nome da religião. Hablo de Jesus. O que marca a diferença em la vida e alma é Jesus. Sol é para todos, a lluvia é para todos, a cruz é para todos, pero solamente os que se han rendido a los pés da cruz de Cristo podem marcar a diferença e podem ser diferentes. Pero quero concluir volvendo à final do Mundial. O que mais me surpreendeu a Gil, o que mais me gostou, además da vitória da Espanha, foi espetáculo do intervalo, quando aí apareceu um cantante canadiense muito conhecido, Justin Bieber, um chaval que se hizo muito famoso, muito jovem e que viveu experiências muito traumáticas
a causa da fama. Pero nos últimos tempos ele ha declarado publicamente sua fé em Cristo e ha testificado como Cristo lhe sanou as heridas. E ele teve 2 minutos. Todo o mundo lo mirava, o mundo inteiro literalmente le mirava. Sua apresentação foi muito distinta dos demais. Não usou bailarines, não foi uma música para bailar. Estava ele solo com a guitarra. E pode dizer que ele rompeu a caja. Ele cantou uma canção que chamada Everything Hallelujah, ou seja, todo aleluia. É uma canção que habla sobre gratitude. E eu ouvi espetacular que nesse momento que todo mundo mirava ali por evento deportivo, alguém se acordou de agradecer a Deus de alguma forma. E essa canção é sobre reconhecer a graça e o cuidado de Deus em lo cotidiano e ser capaz de alabar a Deus com o coração agradecido. E alguns dos versos da canção, alguns não puse toda a canção, pero alguns versos da canção diz assim: salió o sol, aleluia, o sol sale para todos. Te estou besando, habla de sua esposa, aleluia. Sonho contigo, aleluia. Te miro, aleluia. Te estou amando, aleluia. Dia nuevo. ¿Te agradeciste a Deus hoje por el novo dia que te ha dado? Aleluia. Salvo, aleluia. És hermoso, aleluia. Está chovendo, aleluia. Respira el aire, aleluia. Vou a nadar, aleluia. Estou cantando com aleluia, bailando com aleluia. Todo aleluia, everything aleluia, todo aleluia. Em la final do mundial, onde a gente estava aqui para alabar a seus deuses de futebol. Essa canção me ensina que solamente o que conhece a Cristo é capaz de reconhecer essa graça de Deus, esse cuidado em lo cotidiano. Solamente o que passou por la cruz é capaz de alabar a Deus em gratitude por las pequenas e grandes coisas, como o sol que sai, como a lluvia que cai, por la esposa que ama, ou por uma parte da canção que diz, por el bebê que gateia em la casa. E isso nos ensina que el que vive com o coração agradecido ha de alabar a Deus não somente em los templos, sino também em las calles, em las casas, e incluso no estádio de futebol, na final do mundial. Não somente los domingos, também lo hará los lunes, los martes, los miércoles, jueves y viernes, los sábados, todos os dias, aleluia. Não será el que verdadeiramente encontrou Jesus querá alabar-lo não somente quando estiver delante de grandes milagros. A gente que só alaba a Deus quando está delante de grandes milagros ou grandes acontecimentos, pero que verdadeiramente encontrou Jesus querá cantar com gratitude mientras esteja vivendo no sencillo, no corriente, no suave. Quem de verdade ama a Deus não querá alabá-lo solamente em los dias especiais, los dias de los grandes eventos, um matrimônio, uma graduação, ou solamente dentro de igrejas llenas, sino que lo hará donde hajam 2 ou 3 reunidos em seu nome, ou incluso quando esteja solo, a portas cerradas, dentro de sua habitação, onde nadie mais lhe pode ver. Disse, agradece ao Senhor e disse: aleluia, o sol sai para todos, a lluvia cai sobre todos. Essa é a graça de Deus, isso é cuidado de Deus. O sol sai para todos. Hoje o sol ha salido para todos, mas nem todos han sido capazes de reconhecer a Deus sem gratitude e alabar-lhe. A lluvia sale, cai para todos, não sobre todos, pero nem todos são capazes de arrodilhar-se ante o Senhor e cantar aleluia. A pergunta nessa manhã, para ti e para mim, é: temos um coração de verdade agradecido? Somos capazes de reconhecer a mão de Deus em lo cotidiano, em lo corriente, em lo sencillo? Amanhã o sol saldrá para ti, em algum momento a lluvia cairá sobre ti. A
pergunta é se tu será capaz de dizer aleluia. Quantas vezes mais? Que haces mais? Mais agradeces ao Senhor ou mais murmuras? Mi oración esta mañana es que pueda ser los que cantan aleluya todo el tiempo, en todos los lugares, en toda y cualquier situación. Y por lo tanto, el Señor nos bendiga a nosotros. Amén. Os pido que os pongáis de pé y aquí ya vamos a orar y terminar el culto. Acordando-os de que jueves estaremos aqui, os que querem vir estaremos aqui. Se não, nos veremos no próximo domingo. Agradecendo a todos, desejamos a todos uma feliz semana. Que o Senhor pueda conduzi-los e guardá-los onde quer que vayam. Sei que alguns vão de viagem, de outros vuelven de viagem. E que todas essas idas e vindas o Senhor pueda guardá-los e cuidá-los. Padre, muitas graças, Senhor, por essa manhã que estivemos reunidos aqui, celebrando a mesa, alabando-te, declarando que te amamos. Muitas graças, Senhor, por tu palavra, Senhor. Ajuda-nos a entendê-la, a praticá-la. Senhor, muitas graças por el sol, por la lluvia, mas sobretudo graças por la cruz. Porque se não fora tu sangue derramado, a sangue derramada por nós na cruz, não sei o que seria de nossas vidas, Padre. Seguramente aqui não estaríamos. Não sei onde estaríamos, que estaríamos fazendo, Senhor, pero aqui não estaríamos, Padre. Muitas graças, Senhor. Eu me desejo nessa manhã e para toda a semana, para toda a vida, que sejamos capazes de ser gratos agradecidos por lo que temos, Senhor. Por lo corriente, por lo sencillo, por lo usual. Que não esperemos grandes eventos, grandes hechos para alabar tu nome, Senhor, pero que sejamos capazes de alabar-te em todo o que temos. Conduz-nos, Senhor. A ti entregamos nossas vidas, nossos hogares, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor os bendiga a todos, uma boa semana. Só para dizer que temos polidos aí também. Não sei quem. Vou pedir a Michelle se pode ir ali e vale para os adultos também. Deus os bendiga.